Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre política internacional. O Jornal Liberal sempre busca trazer convidados para trazer um pouco do panorama regional e internacional para deixar você mais informado sobre tudo o que acontece no nosso planeta. E hoje a gente tem uma visita muito especial aqui nos estúdios do Jornal Liberal. Estou aqui com o Luke Ortega, que apesar do sobrenome não tem nada a ver com os traços ditatoriais latinos. Nada. Mas o Luke Ortega é porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos, está aqui em Belém já tem alguns dias e vai conversar um pouco com a gente sobre tudo, sobre o mundo, sobre as relações com o Brasil. Luke, primeiramente, seja muito bem-vindo aos estúdios, é um prazer receber você aqui. Espero que Belém tenha lhe tratado bem nesses últimos dias, Jair. Gustavo, é absolutamente um prazer estar aqui no Liberal e Belém é sempre lindo. Eu sou super fã de açaí, então estou basicamente no céu, estou adorando e a gente tem sido muito bem recebido aqui pelo povo. Então estou muito feliz por essa oportunidade. O Luke, como vocês podem ver, não precisa falar inglês, a gente vai ter uma conversa 100% em português, porque ele já é quase um brasileiro, né? Luke, fala pra gente aí do seu tempo de experiência de Brasil, que você já foi, já voltou. Como é a sua relação pessoal com o Brasil? Antes da gente falar de lados diplomáticos, vamos começar no lado pessoal. Claro, é uma relação de muito calor, de muito respeito, sobretudo pelo povo brasileiro. Como você mencionou, Gustavo, eu já tive o prazer de servir como diplomata aqui no Brasil, também lá na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Isso faz uns 15 anos e agora eu estou de volta aqui no Brasil. Eu tenho o prazer especial de poder dizer que eu contribuí também ao bem, talvez, do Brasil. Eu tenho 2 filhos que são brasileiros. A minha mulher é brasileira. Por isso que eu tive algumas oportunidades de melhorar o meu português. Mas estou super feliz em estar aqui de volta em condição de porta-voz dos Estados Unidos para falar um pouco sobre a relação entre os dois povos, entre as duas nações. Luke, você como porta-voz... Esse ano, Brasil e Estados Unidos completam aí 200 anos de relações diplomáticas, de relações bilaterais. Me corrija se eu estiver errado, é esse ano, não é? Uhum. Perfeito. Fala um pouco para a gente de como é essa relação, como é que os Estados Unidos enxergam o Brasil, como é que os Estados Unidos enxergam o papel do Brasil dentro da América Latina. E é uma história muito mais altos do que baixos. Então conta pra gente como tem sido essa relação nos últimos anos e como é que vocês veem o Brasil hoje daqui para frente nessa relação. Gustavo, como você falou, estamos comemorando o bicentenário, os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Então é algo já muito legal que mostra que a gente tem uma história muito longa, uma história e uma relação muito sólida. E é uma relação que tem também como a sua base a relação entre os dois povos. E especialmente é uma relação que tem como a sua fundação os valores democráticos que as nossas duas nações compartilham. E a gente está sempre trabalhando para aprofundizar essa relação. E quando eu digo que o povo é a base da relação, dá para ver, talvez, isso nos fatos também. Quando você olha, por exemplo, no fluxo de visitantes de um país, do Brasil, por exemplo, aos Estados Unidos, e os Estados Unidos ao Brasil, você vê que estamos falando de números enormes de pessoas. O ano passado, por exemplo, 1,6 milhões brasileiros foram visitar os Estados Unidos. E alguns 645 mil norte-americanos vieram ao Brasil também para conhecer o país. Somos, de longe, o maior investidor estrangeiro no Brasil, com mais de R$1 trilhão investidos aqui no Brasil. E somos também o mercado mais importante pelas exportações brasileiras de valor agregado. Aqui estamos falando de produtos industrializados que o Brasil faz com mãos brasileiras, exporta para os Estados Unidos e que tem uma demanda
pela parte dos consumidores norte-americanos por estes produtos. Eu digo isso porque essas relações que sejam de turismo, de comércio, dos nossos valores, dependem do povo mesmo, sabe? Não é uma questão de um líder específico, de um governo específico. É a amizade que existe entre os dois países. Então, este ano, estamos realizando vários eventos para comemorar essa relação e para ver como a gente pode preparar para os próximos 200 anos de amizade entre os nossos povos. Por exemplo, um dos eventos mais legais que vai acontecer será, se não me engano, a semana que vem, dia 6 de setembro, quando a gente vai ter o primeiro jogo de futebol norte-americano na América do Sul, que vai acontecer em São Paulo. A gente vai ter 2 times dos Estados Unidos, os Green Bay Packers e os Philadelphia Eagles, que vão vir para jogar aqui no Brasil pela primeira vez. Então, estamos super felizes de contar com este tipo de evento esportivo, cultural, para mostrar a importância destes laços entre os nossos países. Você me disse aqui, antes da gente começar, que você é do Arizona. Sou. E você tem um time que você torce de lá? Time de futebol americano? Eu tenho. O nome do nosso time somos os Arizona Cardinals, que é um tipo de pássaro lá, vermelho, lindinho. Eu vou ser super honesto e admitir que faz mais do que uma década que não estamos realmente na disputa, vamos dizer, pelo campeonato, mas o amor continua assim, sabe? Eu sei como é, eu sou também basquiano aqui no Brasil, eu entendo que nem sempre levamos o campeonato, mas o amor está no coração. A paixão não mede troféu. Isso, absolutamente, melhor, bem dito, eu vou copiar essa frase, muito bem, sim. Mas meu time não vai estar aqui, infelizmente. Luke, sobre essa relação do Brasil com os Estados Unidos, você tocou num assunto muito importante que, de fato, o brasileiro gosta muito dos Estados Unidos. O brasileiro se sente muito perto, muito próximo dos Estados Unidos. Além do jogo, como é que a embaixada atua, geralmente, no dia a dia, para tentar melhorar essas relações comerciais, melhorar essa relação do empresariado brasileiro com o empresariado americano? Tem algum mecanismo, algum departamento dentro da embaixada que atua especificamente para tentar fazer com que essas relações, que já são boas, possam ser melhores? Porque eu acho que eu falo mais pelo brasileiro com o americano do que do americano com o brasileiro, porque eu não conheço. Mas do brasileiro com o americano, certamente tem sempre um interesse muito grande de melhorar, justamente por se sentir próximo do povo americano. É uma grande prioridade nossa. E temos, sim, uma área da embaixada que só trabalha nessas questões comerciais. E o que a gente tenta fazer muitas vezes é fazer mais conexões entre os empresários dos dois países. Então, por exemplo, o ano passado, a gente retomou uma iniciativa que se chama o Fórum dos CEOs, que é algo que a gente tem faz tempo, mas que ficou um pouco sem tanta atividade. A gente colocou mais esforço nisso. A gente recebeu também, por exemplo, uma missão olhando na economia verde, na transição energética, para ver como a gente pode conseguir mais investimentos e mais oportunidades para as empresas dos dois países. E a gente tem visto que os números continuam crescendo. Comércio, por exemplo, aumentou este ano por uns 5%. Também este investimento que eu citei aumentou uns 20%. Nos últimos 2 anos. Os dados, na realidade, são de 2022, que é o ano mais recente que existem estes dados. Mas a gente viu que tem um interesse crescente para investir no Brasil, para fazer mais comércio com o Brasil. E estamos aqui para apoiar essas iniciativas e sempre para ver tanto possível como a gente pode ter trocas de experiências nas duas direções. Então, muitas vezes a gente leva empresários e grupos de indústrias para os Estados Unidos também para participar de feiras, de comércios ou de certos sectores. Então, é realmente um intercâmbio forte e é um grande interesse para a gente na missão diplomática dos Estados Unidos. Luke, fala para a gente um pouco aqui qual o motivo da sua visita a Belém. Acho que é importante todo mundo entender por que o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos está fazendo em Belém do Pará
Eu imagino que você vai falar muito da COP, Sim. com certeza. Acho que você explicar para as pessoas essa sua vinda ao Pará. O COP é importante. Sobretudo, a gente quer sempre fortalecer os nossos laços com as comunidades brasileiras. Então, não dá para não pensar em Belém. Claro. Não dá para não pensar em Pará. Então, geralmente, temos visitantes mais ou menos regulares de representantes da embaixada aqui a Belém. Como você citou, sabemos que a COP vem o ano que vem e a gente quer apoiar um COP que é de sucesso, e a presidência do Brasil da COP a gente quer apoiar e ver resultados importantes dessa conferência, especialmente para ver como a gente pode manter certas metas internacionais em termos das mudanças climáticas, especificamente olhando em 1,5 grau de mudança de temperatura e como a gente pode conter o aumento das temperaturas globais através dessas conferências. Então, sim, é importante. Mas, especificamente esta vez, estou aqui porque estamos com uma visita de um grande jornalista que se chama Andy Revkin, que era dos New York Times nos Estados Unidos e que trabalha muito na questão do jornalismo do meio ambiente. Então, ele está aqui visitando o Brasil. A gente acha importante ele conhecer Belém, conhecer um pouco mais a realidade na região amazônica, antes de também conhecer as outras capitais do Brasil. Muitas vezes, quando estamos falando da área da Amazônia Legal e do papel, talvez, da nossa missão diplomática aqui, estamos aqui, sobretudo, para apoiar os brasileiros que estão aqui. Então, eu vou dar um exemplo de como que parece, talvez, este apoio. Um programa muito bacana que a gente tem é um programa de inglês. É um programa de ensino de inglês que é vinculado e direcionado para jovens de comunidades indígenas, de comunidades ribeirinhas. E a ideia, o propósito é de apoiar eles a melhorar o seu inglês para poder ir para estes fóruns como a COP, para poder ir para a ONU e se expressar. Explicar o que são os desafios, as aspirações da própria comunidade deles, sem ter que sempre precisar de um intérprete, sem ter que ter um filtro, talvez, de alguém que vai explicar o que eles queriam dizer. Então, nesse sentido, a gente pode apoiar essas vozes brasileiras, mas reconhecer que são eles que estão dirigindo realmente a conversa. Então, muitas vezes estamos trabalhando nessa área, estamos felizes que, por exemplo, vamos ter oportunidades de ter uma troca de experiências com jornalistas aqui que vão, por exemplo, cobrir a COP e de ouvir um pouco das experiências desse senhor, esse jornalista dos Estados Unidos que tem trabalhado muito nessa área e de ver talvez o que dá para aprender, o que ele pode aprender também dos jornalistas que estão aqui cobrindo um tema que é muito complexo. Claro. Que é a situação na Amazônia. Você falou uma palavra muito correta. É um tema muito complexo falar de Amazônia e muito sensível, porque quando a gente fala de Amazônia, a gente automaticamente pensa em soberania da Amazônia. Então, de que forma que os Estados Unidos enxergam o papel da Amazônia, a importância da Amazônia e o papel do Brasil dentro da Amazônia? Porque sempre, quando se fala desse tema, todo mundo pensa, se os Estados Unidos está vindo aqui para falar de Amazônia, porque eles querem, de certa forma, ter gerência sobre o que acontece dentro da Amazônia. Então, há um receio de que isso se torne palco de disputas. Como é que os Estados Unidos enxergam essa situação? É meio simples. A Amazônia é brasileira. Ponto. Então, quando estamos aqui para apoiar os esforços brasileiros, seja diretamente com essas comunidades, esses jovens que são muitas vezes a voz da região, não de falar e dizer o que eles deviam dizer, mas de dar para eles mais ferramentas de poder se expressar, por exemplo. Mesma coisa com jornalismo. A oportunidade de compartilhar algumas das ferramentas, os approaches, os jeitos que a gente usa e de aprender dessas experiências brasileiras também. Claro que temos também o orgulho e o prazer de poder ter realizado a primeira transferência em apoio ao Fundo Amazônia.
que foi de 50 milhões de dólares, parte do compromisso que o presidente Joe Biden tem feito para o presidente Lula. A gente também trabalha muitas vezes diretamente com comunidades na Amazônia através de uma parceria que a gente tem com o Brasil de 300 milhões de dólares pela Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, a USAID. Mas eu entendo exatamente o que você quer dizer, que muitas vezes existem certas teorias quase de conspiração e de pessoas que têm preocupações sobre o seu próprio país e a sua soberania. Respeitamos a soberania brasileira, Amazônia e do Brasil. A gente está vivendo um momento, Luca, global, em que a gente vê potências disputando em outros territórios. Então a gente vê tensões em Taiwan, a gente vê tensões que já deixaram de ser tensões para se tornar uma crise na Ucrânia, a gente vê agora tensões também no Oriente Médio. Você acha que existe algum risco dessas tensões chegarem na América Latina ao ponto de se tornarem um risco, especialmente numa área sensível como a Amazônia, ou você acha que isso é um cenário distante da realidade ainda? Eu não vejo riscos imediatos nesse sentido, especialmente porque aqui na América Latina a gente tem um certo consenso sobre a importância da democracia, por exemplo. É a única região em 2001, na realidade, onde quase todos os países assinaram uma Carta Interamericana da Democracia, que foi uma carta que afirmou o direito dos povos dessa região de ter uma democracia, que é um jeito para a gente levantar as nossas preocupações. Briga vai sempre ter, briguinha, questão comercial, de migração, claro. Isso faz parte das relações entre os países, mas este compromisso que a gente tem com a democracia, com a negociação, faz parte da proteção de toda a região. E estamos super orgulhosos de poder trabalhar com o Brasil nesse sentido para a segurança de todos. Você vê, por exemplo, quando a gente fala de por que é importante que a gente tenha esse tipo de parceria, a gente viu uma situação muito importante em maio, quando teve as várias inundações no sul do Brasil. Nessa época, a gente teve também, por acaso, a visita de um navio da Marinha norte-americana, que estava já visitando o Brasil. E a gente conseguiu integrar este navio nas operações brasileiras para trazer como comida, medicamento, cobertas e tudo para as populações que foram afetadas pelas inundações. Então, você vê a importância de parceria pela segurança e como pode ter um impacto importante nas vidas das pessoas comuns. É uma informação interessante. Eu não sabia que... eu imaginava que havia, de certa forma, ajudas, porque eu lembro que isso causou uma comoção global, mas não sabia desse fato do navio americano. Muito... foi uma porta-aviões, na realidade, que estava passando, porque estava indo para a Ásia, estava aqui no Brasil. Como a gente já tem essa relação muito forte entre os dois países, foi meio simples da gente conversar e fazer a pergunta mais simples: como podemos apoiar vocês? E foi isso que a gente fez. A gente usou helicópteros brasileiros, helicópteros norte-americanos para transportar todos esses itens, uns 15 toneladas, se não me engano, que foram transportadas através dessa parceria entre os nossos dois países. Sobretudo com o Brasil liderando e a gente lá de apoio. Você falou sobre a questão de valores democráticos, que de fato valores democráticos estão enraizados hoje na sociedade latina, mas isso não significa que eles estão assegurados. Nos últimos dias a gente viu o Supremo Tribunal de Justiça na Venezuela confirmar a vitória de Nicolás Maduro num cenário em que a comunidade internacional não aceitou. Como é que os Estados Unidos enxergam essa definição do Supremo Tribunal de Justiça? Ainda tem algo a ser feito pela comunidade internacional depois de todo esse imbróglio vivido nos últimos dias desde a eleição? Especificamente sobre este anúncio do, acho que é TSJ, se não me engano, é a sigla lá na Venezuela, a gente não vê nenhuma credibilidade neste anúncio deles. E a nossa posição é que este anúncio
não representa a vontade do povo venezuelano e a gente continua exigindo, ao lado de vários países, inclusive o Brasil, inclusive a Colômbia, a apresentação das actas, que são basicamente os recordes eleitorais que saem das urnas lá na Venezuela, para mostrar realmente o que aconteceu na eleição de 28 de julho lá. Então, continuamos apoiando processos de mediação com o fim da restauração da democracia na Venezuela, que vai acontecer através de atividades incentivas venezuelanas, sabe? São os venezuelanos mesmo que têm que liderar este processo e apoiamos os esforços em toda a região, na realidade, para realizar uma restauração da democracia lá. Isso foi algo que ficou claro na declaração da Organização dos Estados Americanos, que também apareceu a semana passada, e a gente apoia esses esforços. A gente tem visto, acho que você citou até o Brasil e a Colômbia, mas desde o momento que a gente atestou, viu os resultados eleitorais, no dia 28 de julho, o Brasil tem meio que tentado conversar com os dois lados, até porque tem canais diplomáticos tanto com o governo venezuelano e tem também canais diplomáticos com a oposição, com o Edmundo Gonzalez. Como é que os Estados Unidos enxerga a importância da diplomacia brasileira nesse imbróglio com a Venezuela? Reconhecemos que é importante. E este reconhecimento nosso não começou com essas eleições, porque na realidade Estados Unidos e o Brasil fomos dois parceiros no processo de preparação das eleições na Venezuela através de um acordo que se chama Acordo de Barbados. Né? Então a gente está já trabalhando muito nessa área por mais do que um ano, na realidade, e reconhecemos a importância do Brasil e da Colômbia neste processo, porque entendemos que tem portas de entradas diferentes do que os Estados Unidos, para ser muito honesto, e valorizamos estes esforços e, no final das contas, estamos todos remando na mesma direção, que seria para a apresentação das actas, para mostrar o que foi realmente a vontade, a voz do povo venezuelano, e de começar a colocar o país num caminho de volta para a democracia, de volta para uma situação em que milhões de venezuelanos não têm que deixar suas próprias casas para sair do país, que está criando uma situação insustentável para todos. Então, a crise está aqui e a gente está trabalhando com o Brasil, com a Colômbia, com vários países da região para ver como podemos apoiar algum tipo de retorno à democracia. O Luke falou aqui do Acordo de Barbados, pode até me corrigir depois se eu estiver errado, mas no final do ano passado, o Acordo de Barbados foi mediado pelos Estados Unidos. O Brasil participou do Acordo de Barbados, que previa, entre tantas coisas, que um alívio das sanções diplomáticas, né, dos Estados Unidos na Venezuela, e a Venezuela se comprometia em realizar eleições limpas, com ampla participação da oposição, e eleições que os resultados reais seriam respeitados. E não demorou nem 2 meses para o Maduro desrespeitar o acordo. Já ele diz que não é ele, mas a gente sabe que as ordens vêm dele, né, de tornar a Maria Corina Machado inelegível, né, inabilitada por 20 anos. Agora ficou impraticável qualquer tipo de acordo com a Venezuela, ou ainda tem uma luz de conversa direta entre o governo americano e Caracas? Não posso comentar especificamente Claro. sobre conversas reservadas, mas o nosso objetivo é uma resolução pacífica, é uma resolução democrática. A gente tem mostrado, inclusive, nos meses anteriores, como você mencionou, a nossa vontade de reconsiderar algumas das medidas econômicas que os Estados Unidos têm tomado sobre a Venezuela, mas também a gente somos realistas sobre as ações do regime Maduro. Inclusive depois de ter concedido licenças de importação de petróleo venezuelano a algumas empresas norte-americanas, quando chegou a hora de renovar ou não essas licenças, a gente percebeu as ações não democráticas
do governo venezuelano, a gente resolveu não renovar essas licenças. Mas a política da Casa Branca, da administração do presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, tem sido de ser prática, de ser realista, mas também de ser firme com o que o Venezuela está fazendo. Para a gente finalizar o assunto Venezuela, Luke, existe um receio por parte da comunidade internacional de que o cenário do Juan Guaidó aconteça outra vez, em que você tenha Maduro de um lado e a oposição buscando ali um líder, que no caso agora seria Edmundo González, se auto-intitulando presidente, e como a gente viu com o Juan Guaidó, não deram os efeitos esperados. Existe algum receio de que isso aconteça outra vez? Então, por isso talvez tenham buscado evitar reconhecer de fato que Edmundo González é o presidente eleito? Com certeza estamos conscientes dos limites de uma campanha de pressão máxima que existia nos anos anteriores. Mas eu não posso prever exatamente quais seriam as respostas possíveis. Mas eu queria mencionar só uma coisa que é importante, não só sobre o Acordo de Barbados, mas em geral sobre essa situação. Aquele acordo foi um acordo entre a oposição democrática venezuelana e o governo venezuelano, no final das contas. E a solução vai ter que ser uma solução venezuelana nesse sentido. Nenhum país vai poder simplesmente resolver a questão pela sua própria vontade. A Venezuela é dos venezuelanos. Reconhecemos isso e sabemos que qualquer saída, qualquer volta para a democracia vai ter que passar por um caminho venezuelano liderado por venezuelanos. Luke, para quem está assistindo a gente, hoje é segunda-feira, a capa do Jornal Liberal hoje fala que Israel e Hezbollah trocam ataques aéreos, foram ataques pesados no domingo, de sábado para domingo. É um cenário que vai se agravando. O Oriente Médio é sempre aquela coisa duvidosa em que qualquer passo errado pode se gerar uma crise muito maior do que a iniciada. A gente está vendo a situação ali na faixa de Gaza se deteriorar e as sucessivas tentativas de chegar a um cessar-fogo, elas seguem falhando. O que na visão de vocês está faltando para chegar a esse acordo? Outra vez, é provavelmente um pouco difícil para mim poder comentar especificamente sobre os fatores nessas negociações, mas estamos comprometidos em continuar negociando, em continuar apoiando esses esforços de mediação entre Israel e os representantes de Hamas para chegar a um cessar-fogo. Porque a gente entende que tem uns três grandes motivos lá que a gente quer ver acontecer depois de uma cessar-fogo. Primeiro, de parar a violência, de dar uma pausa nessa questão de hostilidades abertas. Segundo, para aumentar a quantidade de apoio humanitário que pode chegar às populações de Gaza. E, finalmente, também para criar um espaço para a libertação dos reféns israelenses que ainda estão sendo sequestrados lá pelo Hamas. Então, a gente sabe que essas são as metas mais importantes. Continuamos na negociação. Eu nem consigo contar a quantidade de vezes que o secretário de Estado, o Anthony Blinken, tem viajado ao Oriente Médio, o próprio presidente Biden. O Blinken e o Amos, esqueci o sobrenome dele agora, acho que já viajaram mais ao Oriente Médio esse ano do que viram a família, eu tenho acompanhado. Não, e tem sido realmente uma das atividades diplomáticas mais intensas que eu já vi na minha carreira. Então, estamos comprometidos, sim, em apoiar algum tipo de negociação que pode chegar a um cessar-fogo. Claro que respeitamos o direito do Israel de se defender, e a gente quer evitar uma situação em que o ataque terrível de 7 de outubro pode acontecer de novo, mas a gente também entende da importância de fazer chegar a assistência humanitária para as populações que estão impactadas por este conflito. Luke, antes da gente finalizar, se você me permite, eu vou fazer uma provocação. Vamos lá. Esse ano, nós fizemos uma entrevista aqui com o embaixador da Rússia, e quando nós conversávamos sobre a guerra, que a Rússia não chama de guerra, chama de operação,
especial militar, algo assim. Ele me disse, comentando sobre o assunto, disse que essa guerra está acontecendo porque os Estados Unidos seguem avançando com a OTAN para próximo à fronteira russa. E, logicamente, essa é uma história que os Estados Unidos nega, não atesta isso como uma verdade. Você acha que, num cenário em que a guerra acabe, e a Ucrânia, de fato, consiga entrar na OTAN, como a OTAN diz que isso vai acontecer, diz que depois da guerra a Ucrânia se tornaria um membro da aliança, isso não traria um risco para a região? Primeiro, eu acho importante mencionar que a guerra começou porque a Rússia resolveu invadir eles. Bombardear a população ucraniana e tomar o seu território. Então, e pode acabar amanhã, na realidade, se a Rússia resolve retirar as suas tropas do país que invadiu. Sobre a questão da participação da Ucrânia na OTAN, claro que é um pouco difícil prever o que podia acontecer no futuro, mas o princípio que é importante é que todo país tem o direito de associar com outros países com a vontade deles, Se a Ucrânia quer participar da OTAN, da União Europeia, é para eles definir essa questão. E quando a Rússia fala dos países, da expansão do OTAN, são países que queriam entrar na OTAN, que pedem para entrar na OTAN. Como a Suíça, por exemplo, Suécia, foi mal, que entrou ano passado, por exemplo. Foi uma decisão deles. E a gente acredita que todo país tem o direito de decidir com quem vai se associar. Ninguém vai decidir, olha, não pode ser amigo com essa pessoa, ou tem que ser o meu amigo. Os países têm o direito de associação. Claro. E esse é um princípio do direito internacional que está sendo violado como vários outros princípios do direito internacional pela Rússia. Luke, eu queria agradecer a sua vinda aqui, dizer que o jornal está sempre de portas abertas. É uma honra, uma satisfação recebê-lo nos nossos estúdios. Se você quiser deixar um recado final a quem está nos assistindo, agradeço a sua disposição de vir até aqui, de conversar com a gente um pouco, não só sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos, mas falar um pouco de América Latina e falar um pouco de mundo, porque os Estados Unidos é a maior potência do planeta, então a gente precisa, às vezes, ouvir de oficiais, a posição oficial sobre assuntos em épocas tão polêmicas como a gente vive. Muito obrigado, Gustavo, por essa oportunidade, não só de te conhecer, de conversar um pouco sobre esses assuntos, mas também de falar um pouco sobre essas relações entre os nossos dois países, entre os nossos dois povos. É uma prioridade nossa de ver como podemos aprofundar essa relação, de ouvir o que o brasileiro quer, o que deixa o brasileiro feliz ou chato, e de fazer o melhor de fortalecer a nossa amizade. Então, o prazer é meu. Muito obrigado por essa oportunidade. E a você que nos assistiu, esse foi mais um papo sobre política internacional. Mais uma vez recebendo aqui o Luke Ortega, que é porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Conversamos aqui um pouco sobre o mundo, mais especificamente sobre as relações Brasil, Estados Unidos e Amazônia. Espero que você tenha gostado e até a próxima.